Olá, aluna e aluno do Estratégia Concursos. Meu nome é Ricardo Campanário, professor de Administração de Empresas aqui do Estratégia. A gente vai falar agora de um tema bastante conceitual, mas também cobrado em provas de administração de materiais, que é ética. Ética em administração de material. Né? A gente vai ver que especificamente em algumas áreas esse tema tem um apelo um pouco maior. A gente vai falar sobre isso a partir de agora. Tá? Deixa eu botar já no slide aqui para você ver. Veja lá, antes de entrar na ética em materiais, vamos ver ética no meio profissional, né? Vou ler com vocês. Ética é geralmente definida como a parte da filosofia responsável pela investigação dos princípios que motivam, distorcem, disciplinam, orientam o quê? O comportamento humano, tá? Então a gente está falando disso. Lembra que em gestão de material, a gente está falando de gestão de recursos, né, os mais variados. E quando a gente fala de gestão de recursos, um dos recursos é o recurso humano. Então o gestor que cuida de recurso humano tem que estar extremamente preocupado com isso. E a gente viu também a integração que todas as áreas têm com gestão de materiais, inclusive a área de recursos humanos. Então veja que de uma forma ou de outra, essa conversa toda está muito ligada à administração de materiais, mesmo de forma genérica, e a gente vai ver que de algumas formas mais específicas, né? No meio corporativo, estou aqui embaixo já, a ética profissional traz produtividade e integração, tá? E tudo que a gente vai ver a importância disso, tudo que a administração de material precisa é integração entre as áreas, integração entre a cadeia. É fundamental a integração com o fornecedor, é fundamental a integração com o cliente, é fundamental a integração entre as áreas. Produção, marketing, finanças. Se você tiver um comportamento que se afaste do que é esperado do ponto de vista ético, isso fica muito claro a relação com o fornecedor e com o cliente, certamente você vai ter problema. Você não vai conseguir ter a sinergia que você busca nessa cadeia e você vai perder demais a sua competitividade, tá? Indo agora para o campo da organização pública, aí você tem um instrumento formal, que é o Código de Ética do Servidor Público Federal, a gente vai ver já já. Esse Código de Ética vem de 94 e é um decreto, e meio que na área pública, e agora eu trago a área pública porque essa questão é mais cobrada até do ponto de vista público do que no privado, ao contrário do resto da administração de materiais, que olha muito mais a empresa, olha muito mais a fábrica, lucro, etc. Quando você fala de ética, ele vem um pouco para o mundo público, se baseando especialmente no Código de Ética do servidor, tá bom? Mas vamos lá. Em materiais, a gente viu, justamente o que a gente falou agora há pouco, gestão de material absolutamente integrada. Tá? Não tem como o gestor de material trabalhar isoladamente de marketing, do comercial, do financeiro, entre outros. E o que vai ser fundamental para você conseguir fazer essa integração? Você ter a chamada boa relação. E não é boa relação, tudo é uma maravilha, vamos todos juntos abraçar a árvore. Não é isso não. Não é viagem. Eu estou falando de uma boa relação profissional. E você tem que ter um comportamento profissional adequado e ético. Né? Você não precisa ser o bonzinho, o ingênuo, não é isso. Você pode cobrar, você pode ser duro, mas você tem que ser ético. E ético significa você não ultrapassar algumas barreiras. Né? E aí são barreiras específicas para cada uma das atividades. A gente vai ver aqui especificamente em materiais aonde que isso é mais crítico. Tá bom? Mas perceba, você vai precisar, e eu vou enfatizar ao longo da cadeia, ter relações boas, conquistadas e cultivadas com base no seu comportamento ético, que é o esperado, e sobretudo com o fornecedor e com o cliente, tá certo? Aqui é mais crítico ainda do que em atividades que você exerce, por exemplo, individualmente. Né? E aí você trabalha sozinho ali, eventualmente você tem uma atividade profissional que não envolve muita gente, você não tem muito contato com ninguém, eu diria que isso até perde importância do ponto de vista, não é que perde importância conceitualmente, aí não confunda, mas perde importância do ponto de vista de geração de resultado. Né? Aqui é muito explícito isso, se você não mostra isso claramente, você passa a perder parcerias ao longo da cadeia e a sinergia que você tem que ter na gestão de todo o chamado supply chain, né, você perde. Tá? Então vamos lá. Na administração de materiais, a manutenção desses relacionamentos é sensivelmente mais importante, acabamos de falar, em função do caráter cíclico do processo. Tá? Então veja, você não tem relações pontuais, você tem relações contínuas. Lembra quando a gente fala de gestão de material, um dos objetivos é manter o fornecimento contínuo? Se você não é ético com o seu fornecedor, aquilo que eu falei, você bate na porta dele e fala, fulano, quanto você vai me cobrar por isso? O cara te dá uma proposta. Aí você bate na porta do concorrente dele e fala, fulano me deu essa proposta aqui, você cobre. Isso é ético? Obviamente isso não é ético. E isso vai chegar no fulano lá. E o fulano vai falar, não quero mais trabalhar com você. Não quero mais. O jeito que você está fazendo não é um jeito que me agrada do ponto de vista ético. E você precisa cultivar essas relações. Por quê? Porque você, inclusive, depende disso. Ficar correndo atrás de fornecedor o tempo todo é terrível, é custo, prejudica. Tá? Você tem que manter um ciclo de relacionamento contínuo com esses fornecedores. Com os clientes a mesma coisa.
Aliás, você é um fornecedor para o cliente, para o supermercadista, para o atacadista, o distribuidor, né? E assim por diante, tá? Então acho que tá claro isso. No final das contas, do que a gente está falando? A gente está falando dessas relações duradouras, tá? Não vou ficar muito repetitivo, mas era aqui que eu queria chegar. A manutenção da continuidade através de relação ganha-ganha. O que é a relação ganha-ganha? A relação ganha-ganha é aquela na qual você enxerga que a pessoa com quem você está negociando, ela tem objetivos parecidos com o seu. E aqui em administração de materiais isso é muito visível. Tá? A gente falou disso em algum momento ao longo da nossa conversa. O fornecedor do fornecedor, o cara que fornece para o seu fornecedor alguma matéria-prima para ele transformar isso vira um material que você usa no seu processo de fabricação, esse fornecedor ele tem o mesmo objetivo que você, ele tem o mesmo objetivo que o supermercado para quem você vende e assim por diante. Ou seja, atender todo esse fluxo e fazer com que esse produto finalmente chegue até a cadeia, chegue até o final e possa ser fornecido para o consumidor que está lá na ponta. Então veja que o objetivo de todo esse pessoal é o mesmo. É que o produto acabado, que você, por acaso, fabrica e transforma e faz virar alguma coisa embalada que vai lá para a gôndola, mas mesmo assim não chega lá sozinho, depois depende do distribuidor, depende do próprio varejista, depende de um monte de gente. O objetivo de todo mundo é que esse negócio chegue lá na ponta, o consumidor vá lá feliz da vida, enxergue que aquele produto acabado vale mais do que o preço que ele vai pagar, porque senão ele não compra. Então se está escrito que o negócio custa R$ 5,50, o consumidor vai ver que para ele aquilo lá vale R$ 5,51, no mínimo. Senão ele não te dá os 5,50. Aí ele dá os 5,50, leva aquele negócio porque ele acha que custa 5,51, ou 6, ou 10, ou 20, e pronto. Aí a cadeia inteira cumpriu o seu objetivo. Né? Todo mundo, desde o fornecedor do fornecedor. Então perceba que todo mundo tem o mesmo objetivo. E você tem que cultivar relações ganha-ganha entre esse pessoal todo. O que é isso? É que todo mundo nesse processo tem que ser remunerado dignamente pelo valor que agregou. Lembra quando a gente falou de valor agregado? Todo mundo agrega valor. Ah, tem um fulano ali que não agrega valor nenhum. Esse aí, de fato, não precisa receber nada. Aliás, ele tem que ser expurgado do processo, porque ele é custo puro. Né? Mas todo mundo, ao longo desse processo, agrega valor. O seu fornecedor agrega muito valor. Como é que você vai produzir produto sem a matéria-prima? Você compra a matéria-prima dele, porque você vê valor nessa matéria-prima. O preço que você paga por ela tem um valor menor do que o valor que você enxerga, senão você não comprava, certo? E você vai gerar valor em cima dessa matéria-prima, você vai transformar ela. Então o negócio que entrou por 20 vai sair por 40, por quê? Porque você trabalhou em cima disso. Veja, entrou por 20, saiu por 40. Vamos supor que você botou nisso aí 15, os outros 5 é seu lucro. E aí todo mundo precisa ter um lucro razoável para poder operar. Né? Por isso que não dá para você massacrar o seu fornecedor. Você vai falar com o cara, olha, você centraliza todas as suas compras, aí você vai falar com ele, fala, eu vou comprar aqui toneladas e toneladas, mas eu quero que você jogue seu preço no chão. Eu quero que a sua margem seja zero, senão eu não vou comprar. E quer saber do pior? Eu vou comprar do seu concorrente aí do outro lado e você vai quebrar. Não é esse o objetivo. Se você fizer isso uma vez, pode ser que ele venda para você, porque você está com a faca no pescoço dele, ele vai vender o negócio para você, ele nunca mais vai querer falar com você. Talvez ele prefira quebrar do que fazer uma negociação como essa ao longo da vida toda. Não faz sentido, você não vai conseguir ter continuidade. De novo, eu estou dramatizando aqui e estou exagerando, mas é para você pegar o sentido da coisa. Você tem que negociar com ele de uma forma ética, de uma forma digna. Ele também precisa ter o lucro dele. É justo ele ter esse lucro. E aí você conseguindo fazer isso, é tal da relação ganha-ganha. Ele tem um objetivo parecido com o seu, você remunera ele na medida do possível, ele te dá o que você quer e esse negócio vai lá para o consumidor no final da cadeia. E todo mundo ganha. Tá certo? O contrário é o perde-perde. É aquele que você enfia a faca no fornecedor, você mata o cara, você faz com que ele jogue a margem dele lá no chão, ele fica sufocado. Você acha que fez uma belíssima negociação, no dia seguinte o que acontece? Você vai lá comprar, ele fechou a porta, porque ele quebrou. E aí o que acontece? Você ficou sem o material. Aí você não conseguiu produzir, você perdeu o cliente comprou do seu concorrente. Foi ruim para ele, foi ruim para você. Tá? Então é isso. No ponto de vista prático, essa questão ética, embora tenha algumas aplicações específicas, é isso. Isso é comportamento ético na prática. É você entender a razão de que por que todos estão atuando nessa cadeia e por como é que você tem que atuar conjuntamente com essa turma toda para que todos ganhem, versus você só olhar um lado e querer simplesmente matar os demais atores do processo. Não funciona. Aqui especificamente, tá? Aqui com mais ênfase ainda não funciona, porque a integração da cadeia é fundamental, tá bom? Vamos olhar aqui, no setor público, veja lá. É um ponto muito importante a tomada de decisão. Isso aqui até muda um pouco o tema que a gente está falando, mas veja só, por que eu trouxe isso aqui? Porque cai em prova.
Ética no setor público, inclusive em gestão de materiais, veja que existe está atrelado, e isso está no Código de Ética do Servidor Público Federal, né? Está atrelado à busca do bem comum, tá bom? Veja o que diz o Código de Ética. Como que deve agir o servidor público? Né? Ser probo, reto, leal, justo, demonstrando toda a integridade do seu caráter, escolhendo sempre quando estiver diante de duas opções, a melhor e mais vantajosa para o bem comum. Tá? Então, primeiro, a gente está caminhando aqui para um cenário, a gente vai falar já de compras. Quando você vai para a área de compras, obviamente, quando você tem ali, aquilo lá está genérico, diante de duas opções, mas trazendo para o prático, você tem várias opções de fornecedores, no mundo público especialmente, de compra, por exemplo. E é claro que você tem todo um processo de licitação, 8666 de 93, você tem que seguir, e a gente vai falar disso mais adiante, mas assim, genericamente, você vai ter que buscar sempre a melhor e mais vantajosa. Para quem? É para você? Não é para você. É para o terceiro? Obviamente também não é para o terceiro. É para o bem comum. Tá? Por que eu trago isso? Porque muitas vezes vem questão com essa pegadinha. Tá? Quem que deve ser olhado? É o bem comum? E aí, veja só, muitas vezes vem dizendo que o servidor ele precisa olhar para o bem da própria organização, né? E aí é questionável, precisa olhar muito bem a questão, porque assim, se a organização é pública, qual que é o objetivo do órgão público? É atender o desejo da sociedade. Portanto, está refletido no interesse do órgão público o bem comum, né? Então, se está dizendo que ele tem que atender o interesse do órgão público ou da própria administração, tem que olhar bem no contexto, mas em tese está correto. O que não pode é você escolher a opção mais vantajosa para o seu interesse, para o interesse de um terceiro, para o interesse de um parceiro. Então, obviamente, isso está tudo errado, né? Se estiver dizendo que tem que atender o interesse do órgão público, precisa olhar bem se está certinho, que às vezes tem variação em relação às bancas quanto a isso. Mas, sobretudo, se aparecer o bem comum, é essa. E vira e mexe aparece. Tá? Porque é isso que está escrito, literalmente, no Código de Ética do Servidor. Tá? Ainda no setor público, portanto, você tem que prestar muita atenção nessa questão do bem comum. E tem outra coisa aqui, ainda no setor público, importante listar essa outra passagem do Código de Ética, exercer suas atribuições com rapidez, perfeição, rendimento, pondo fim ou procurando prioritariamente resolver situações procrastinatórias. O que é essa palavrinha difícil aí? É você ficar adiando, ficar empurrando com a barriga. Ah, não faz, deixa para lá, é muito comum, você vê isso de monte. Essa é uma conduta ética? Obviamente que não, né? O servidor ele tem que ter o chamado senso de urgência. Se ele está vendo uma fila, ele está vendo gente que está precisando de ajuda e vai demorar, ou qualquer outro tipo de coisa. Esse é um exemplo muito prático, né? Ele tem que levantar da cadeira e resolver o problema. Ele não pode ficar lá falando, não tem nada a ver com isso, deixa lá, é assim mesmo. Essa resposta sempre foi assim, essa resposta é inaceitável, né? Você tem que ter o senso de urgência, você tem que resolver aquele problema. Você é servidor, você está lá para isso. O cidadão que chegou, você tem que recebê-lo com um tapete vermelho. Você não está fazendo favor. Você só está lá para isso. Portanto, esse senso de urgência, resolver a situação procrastinatória, como diz ali o Código de Ética, é sua obrigação, né? Você não está fazendo além. Esse é o mínimo que você tem que fazer. Por que eu estou trazendo isso? Porque, por exemplo, na gestão de material, vamos para o exemplo do hospital ali. Ah, faltou o medicamento. Por que faltou o medicamento? Porque o gestor de material não comprou, tinha uma fila, e aí ele acabou não se esforçando, etc. Na empresa privada, o cara vai para a rua rápido. No mundo público talvez não vá. E, portanto, ele tem que se comportar eticamente e entender o papel dele para resolver esse problema. Por exemplo, trazendo para a gestão de materiais, ele tem que comprar rapidamente o medicamento que vai ser usado no hospital. Não tem condição nem cabimento dele agir de outro jeito. Tá? Isso é ética pura. Tá? É você se incomodar com uma situação como essa, né? De atender as pessoas que precisam do órgão público. Até porque, isso eu acho bem importante, o órgão público não tem concorrente, né? Eu nunca reclamo de ser mal atendido na empresa privada. Eu nunca reclamo de preço na empresa privada. Compra na do lado. Vai para do lado, é a melhor resposta que você pode dar. Mas o órgão público não tem o do lado. É só aquele, você precisa daquele. Portanto, o servidor tem que ter ciência disso e tem que oferecer o melhor possível. Essa é a ética do mundo público. Não há outro jeito. Se você não age assim, você não está sendo ético no mundo público, tá bom? Enfim, aqui é uma discussão conceitual que vai longe. Vamos avançar aqui, voltar para compras, porque compras cai o comportamento ético em compras. Por quê? Porque você tem uma coisa sensível em compras, né? Quem lida com compra lida com grande valor monetário e tem poder de decisão, tá certo?
tem muito dinheiro na mão ali mesmo para fazer a compra, tá? E aí você vai ter que ter o comportamento ético, desde um comportamento que não tenha nenhum desvio de caráter, de honestidade, etc. E você direcionar realmente para quem vai entregar para você o melhor material possível, seja no mundo público ou privado. É por isso que o mundo público tem 500 leis de regulação, sobretudo a 8666, que acaba travancando demasiadamente o processo, mas justamente para que não se corra esse risco. No mundo privado, você tem uma liberdade muito maior, e aí, mais importante ainda, você ter pessoas que ajam com ética no processo negocial, no processo de negociação, tá bom? Muito importante isso, tá? Em relação a esse ponto específico, é importante estender também a reflexão a todos os profissionais que trabalham na área de compras. Então não é só o comprador, né? Porque o comprador vai para a rua comprar, vai buscar o fornecedor, depois que alguém diz para ele, fulano, você tem que comprar 20 mil peças do item tal. Então todas as pessoas que trabalham nessa linha, nesse grupo, precisam ter, obviamente, um comportamento ético, tá? E veja, em nenhum momento nem ninguém está falando que em compras é uma bagunça, é exceção da exceção. É claro, em todo setor tem exceção. Em gestão de material, na área de compras, é a mais sensível, em função da possibilidade que você oferece, né? Você dá poder de decisão a algumas pessoas, você dá um valor monetário significativo, a pessoa vai ter que tomar a decisão lá e é ela que está fazendo, não tem ninguém tomando conta, não fica todo mundo olhando ali, todo mundo confia que ela vai fazer o correto e é isso que ela deve fazer, tá bom? E cai muita perguntinha de ética em compras, tá? Por isso que a gente está trazendo, eu estou sendo muito prático aqui, estou indo direto ao ponto, porque é isso que cai em prova. Ainda em compras, é importante frisar a manutenção dos relacionamentos duradouros. Esse é o outro lado do comportamento ético. Então tem um comportamento ético, que é basicamente justamente como você trata o dinheiro que você tem na mão para trabalhar, né? Você tem que visar, obviamente, o interesse da organização como um todo e olhar a cadeia, né? A gente estressou esse ponto agora há pouco. Não adianta você querer ter relacionamentos pontuais na sua cadeia, seja com cliente, seja com fornecedor. Você tem que entender que todo mundo está buscando o mesmo objetivo e você vai bater na porta dele na semana seguinte, no dia seguinte, provavelmente. E o objetivo é que todo mundo consiga exercer essa atividade com relações ganha-ganha. Isso vai maximizar o lucro da cadeia inteira, tá certo? No final do dia vai ser melhor para todo mundo. Você não pode ter a visão estritamente de curto prazo, tá? Senão não vai funcionar. Isso é pura ética, é comportamento ético na prática, tá certo? Vamos para uma questãozinha, gente, para a gente tentar fechar essa conversa toda. Veja lá, considere um setor de compras e os responsáveis pelas compras. Analise as opções abaixo e selecione aquela que representa um atributo do perfil do comprador. Veja que a gente está falando de compras, né? Um comprador deve ser preparado, mas não é preciso que o seu conhecimento esteja no mesmo nível do fornecedor. Não, né? Ué, ele já vai sair em desvantagem. Se a gente já está admitindo de cara que o fornecedor sabe mais que ele, já não está legal. Ele tem que ter o conhecimento parecido com o do fornecedor, né, pelo menos. Todo comprador deve perseguir uma compra que resulte em economia de recurso financeiro, independentemente das políticas organizacionais. Olha o problema ético aqui. Ele tem que buscar economia de recurso financeiro? Sim. Mas independente das políticas organizacionais? Não. Aí a companhia vai para a televisão e fala lá, não, porque a gente respeita, a gente tem nossos valores, a gente faz isso, faz aquilo. Aí o comprador dele vai lá e acaba com o fornecedor. A negociação, poxa, terrível. Não, ele tem que responder, ele tem que levar adiante as políticas, os valores organizacionais. E não os valores que ele acha que ele deve levar. Ele trabalha, ele representa uma organização, tá certo? O comprador deve orientar o seu comportamento nos mais altos níveis em concorrências, discussões de preços e finalização da compra. Se você não tivesse estudado nada, essa questão não tem como você dizer que isso está errado, né? O comprador deve orientar o seu comportamento nos mais altos níveis em concorrência, discussão de preço e finalização da compra. Não tem como dizer que isso está errado, né? Aparentemente é essa certa. Vamos ver o resto. A ética negocial é definida pelos negociadores e não pela organização. Não! Imagina aqui você dá margem para duas pessoas antiéticas fazerem o que elas bem entendem, né? A ética negocial não pode ser definida pelos negociadores. O negociador ele representa uma organização. E se a pessoa que representa a sua organização não reflete os valores que tem a organização, ela não serve para a sua organização. Ou não serve para o mundo público, né? Tanto é que no mundo público existe um jeito de você tirar as pessoas que não servem para o mundo público, né? Se elas não refletem os valores ali, enfim, como a ética do mundo público, né? Então não adianta. Você precisa representar a sua organização, tá certo? E não definir a ética ali com base no seu parceiro ali, que eventualmente concorda com o que você quer fazer errado, tá? E o sigilo das negociações é opcional,
podendo o negociador revelar as ofertas feitas por concorrentes para obter o melhor preço do fornecedor. Não, né? Esse é um baita comportamento antiético, né? Você, estou aqui com uma oferta, olha todas as ofertas e escolhe a melhor, mas fica fazendo leilão, não as claras. O leilão até é um instituto é uma forma de compra, né? Pregão eletrônico, enfim, isso está até regulamentado e dá para fazer. Mas não ficar, o fulano te dá, você bate na porta, ele me deu isso aqui, aí o outro dá, mostra. Não é legal, né? Não é ético, tá certo? Então realmente a letra C aqui, até por a C tá bonita, né? Não tem como dizer que tá errada essa C. Mais alto nível o tempo todo, é isso mesmo, tá? Tem mais uma. Com relação ao processo de compra no setor público, são atitudes éticas priorizar os interesses da organização, atuar de forma transparente nas negociações com fornecedores, denunciar manifestações ou tentativas de suborno e fatos ilícitos internos relacionados às compras, ter critérios claros e transparentes no recebimento de presentes de fornecedores. Veja que cai aqui referência à compra, claramente, cai bastante, tá? Aqui cai a questão de presente de fornecedor, que também é uma coisa muito complicada, especialmente para comprador ou para quem mexe com verba que é passada adiante. Mas aqui vem aquele ponto que eu tinha chamado a atenção de vocês lá atrás, e aqui essa questão está correta pela Sebrasp, mas às vezes você vê interpretação diversa. Veja lá, priorizar os interesses da organização. Tá? Como está falando de setor público, qual que é a premissa que eu trouxe lá atrás? A organização no setor público tem o interesse da sociedade. Não existe nenhuma organização no setor público que possa ter interesse diferente do interesse da sociedade, né? O setor público está lá representando a sociedade, né? O setor público está lá para prestar serviço para a sociedade. Portanto, priorizar o interesse da organização significa priorizar o interesse da sociedade, ou seja, agir e trabalhar pelo bem comum, que é aquilo que a gente viu lá no Código de Ética, né? Então, só cuidado com isso, né? Se priorizar o interesse de um terceiro, priorizar o interesse próprio, priorizar o interesse particular, priorizar o interesse da empresa envolvida, esquece, tá? O Código de Ética diz lá preservar o interesse do bem comum. Aqui está falando de bem comum? Não, está falando do interesse da organização. Mas a organização é pública, portanto o interesse é da sociedade e, portanto, está ligado ao bem comum, tá? Você tem que fazer essa reflexão para dizer que não está conflitando lá com o Código de Ética. Tá certo? Do servidor, tá bom? Mas tá corretinho aqui a questão do Sebrasp. Não tem mais, acabou. Ética é isso, tá bom, gente? Um assunto delicado, mas que a gente tem que tratar aqui. Cai bastante coisa em relação ao setor público, cai bastante coisa em relação a compras e cai bastante coisa em relação à manutenção das relações duradouras dentro de toda a cadeia, tá certo? Fundamental esses 3 pontos quando você fala de ética em administração de materiais, setor público como um todo, e vira e mexe cai questãozinha aqui, sobretudo dessa parte de compras dentro da gestão de material, tá bom? Fique atento. Vou chamar a vinheta, volto já já para a gente continuar. Até já.